Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 10 de abril, a lição 3, ela tem como título O Evangelho Eterno. A lição de hoje, ela está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4, Romanos capítulo 3, versículos de 24 a 26 e Romanos 5, versículos 6 até 8. E aqui o Evangelho Eterno é nos apresentado como uma grande esperança para todos nós. E o apóstolo Paulo iniciou o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, mencionando e nos advertindo para nós lembrarmos que o Evangelho que ele nos anunciou e que nós recebemos, porque é por ele que nós somos salvos. Porque é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho anunciado pelos 3 anjos do Apocalipse. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, versículo 24, que todo pecador que se arrepende, o Senhor o justifica. E o Evangelho eterno nada mais é do que aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e obedecer aos seus estatutos e mandamentos de Deus na íntegra, né? E saber que haverá um juízo. E o Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós em nos salvar. E a lição de hoje, ela é muito importante para nós conhecermos, né, o tempo em que devem ser proclamadas as verdades do Evangelho Eterno, que fala das 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, assim como a identidade em que que proclamarão a verdade e para aqueles que precisam de ouvir, compreendendo bem o conteúdo dessas mensagens. O Evangelho Eterno que fala em Apocalipse 14, 6 é uma mensagem universal que deve ser pregada a cada nação, tribo e língua e povo, onde é o mesmo evangelho do reino de que fala Mateus capítulo 24, versículo 14, mas que agora é proclamado no contexto escatológico da hora do juízo, que fala lá em Apocalipse 14, 7, ou seja, no tempo do fim. E se nós não compreendermos perfeitamente a profundidade, né, do Evangelho, nós perderemos o sentido dessas 3 mensagens angelicais. Se não entendermos o Evangelho, a sua finalidade, jamais poderemos entender plenamente as questões, o conteúdo descrito nessa mensagem da hora do juízo divino, ou da queda da Babilônia, ou a marca correta, né, da besta. Os 3 anjos são simbólicos, pois quem foram incumbidos, né, de pregar o Evangelho Eterno somos todos nós, somos os cristãos, porque os anjos são seres espirituais a serviço de Deus e nós também temos essa forma de observar que nós também não podemos orar para os anjos, não podemos orar para eles, senão isso seria uma idolatria. E por isso é que eles não podem pregar o Evangelho, porque o Evangelho foi determinado para os seres humanos fazerem esta missão de Deus. E aqui em Apocalipse 14, 6, ele simboliza assim o testemunho e a pregação cristã. O tempo para essa atitude assim especial pode ser determinado
pela própria profecia. É uma extremidade, em uma extremidade está o anúncio de que chegou a hora do juízo, de que fala Apocalipse 14:6, e na outra extremidade encontra-se a segunda vinda de Cristo, que fala em Apocalipse 14, versículo 14. Visto que as profecias de Daniel capítulo 7 e capítulo 9 indicam que a fase inicial do juízo investigativo começou em 1844, as mensagens desses anjos simbólicos são transmitidas com a máxima clareza, porque são pessoas com urgência, né, de que o Evangelho alcance as pessoas até a volta de Cristo. A tarefa de proclamar o Evangelho eterno não foi confiada por Deus a seres celestiais, ou anjos literais, como queiram, e sim para pessoas, para seres humanos. Portanto, é um símbolo de um grupo de crentes anunciadores dessas mensagens. O Evangelho eterno, a mensagem do primeiro anjo que está lá em Apocalipse 14:6, é o anúncio do juízo que ele precede o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, ou seja, antes da vinda de Jesus, né? É o apelo mundial para adorar o verdadeiro Deus. E esta mensagem de salvação e advertência, e adoração acima de tudo, deve ser transmitida a toda a humanidade nesses últimos dias. Note que as pessoas nos tempos do Antigo Testamento eram salvas pelo mesmo Evangelho que hoje nós temos, que também nós podemos salvar as pessoas através desse Evangelho que é chamado de Evangelho Eterno. E por isso que ele é o mesmo Evangelho do nosso tempo hoje, o tempo que nós vivemos. E é só olhar o livro, né, do apóstolo Paulo, que está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e Hebreus capítulo 4, versículo 1, João capítulo 8, versículo 56 e Gálatas capítulo 3, versículo 8. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, nos mostra que o Evangelho eterno, ele é o centro da proclamação da mensagem, onde Cristo, através do seu sangue jorrado na cruz, é o que nos justifica e nos liberta do pecado. E Satanás, como é o pai da mentira, e não fica satisfeito quando esse evangelho está sendo pregado, porque ele é um grande estudioso, né, da mente das pessoas, e sempre ele procura enganá-los sobre as verdades desse evangelho eterno. E diz, né, que o evangelho de Adão, de Noé, de Abraão e os demais patriarcas é o mesmo evangelho eterno nos dias de hoje, mas o inimigo começa a confundir as pessoas dizendo que não é. E onde o evangelho eterno sempre foi, porque já existia, né? Desde a fundação do mundo, né? Esse evangelho já estava preparado por Deus. O inimigo analisa cada grupo de pessoas, lançando sobre eles as filosofias que mais se adequam, né? Mais pode ser evidenciada no ser humano ou na população. Ele coloca o seu evangelho falso, a fim de que sejam completamente dominados por ideias que bloqueiam a exata compreensão do assim diz o Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, ele iniciou esse capítulo com a imprescindível advertência. Olha o que ele fala: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncia, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos,
se retiverdes a palavra como vou preguei, a menos que tentais crido em vão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 2. E assim, a vitória de Cristo sobre a morte outorgou à humanidade a participar com ele da recompensa quando ele vier no fim. Por isto que o Evangelho eterno nada mais é que aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, obedecer os seus estatutos e mandamentos, e obedecendo assim na íntegra, alertar que haverá um juízo. É por isso que nós devemos ser bastante cautelosos, né, quanto às teorias humanas que acabam minando a nossa fé, acabam nos confundindo e enfraquecendo a nossa fé e lançando por terra todo o Evangelho eterno. O cerne do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Sagradas Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. O que nós vemos que em Romanos 3, escrito, né, pelo apóstolo Paulo, que todo pecador que se arrepende, o Senhor o justifica gratuitamente por sua graça mediante a redenção do seu Filho amado Jesus, que está lá em Romanos capítulo 3, versículos 24 até 26. E por isso é importante nós sabermos que existem 4 pontos para nós sermos salvos. Primeiro, nós temos que entender que nós somos justificados pela graça de Cristo. Não existe outra salvação. Segundo ponto, a graça ela é uma declaração da justiça de Deus. O terceiro ponto é que a graça justifica os que pela fé aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor. E o quarto ponto muito importante também, Deus demonstrou seu imenso amor por nós enquanto nós éramos pecadores. Porém, nós devemos saber que a graça não pode ser comprada. Não existe como. Não é obtida por mérito próprio, por mérito algum de ninguém. Ela não é merecida, ela é um dom gratuito de Deus para nós, para que todos aceitem Jesus como Salvador e sejam salvos. E Paulo menciona que o amor que não nos é implícito, ele é derramado no nosso coração e a partir daí é que nós aceitamos o Evangelho eterno. Não o amor que o mundo julga ter, e sim o amor de Deus, o amor maior de Deus. O amor de Deus, que diz lá em Romanos 5,5, aquele que foi confirmado, né, e provado pelo fato de ele ser Cristo e ter morrido, né, por nós, sendo nós ainda pecadores, que está lá em Romanos 5,8, foi através dele que nós conseguimos realmente pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. E a partir daí nós tínhamos chances de nós entrarmos nas mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você possa ser uma pessoa assim sábia, pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe manusear as Sagradas Escrituras e tem o devido entendimento que é o Evangelho eterno, que nada mais é você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecer os estatutos e mandamentos de Deus e saber que haverá um juízo. Isso, você faz isso no momento que você começa a ter entendimento, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que
Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.